Olá a todos, vamos fazer uma pequena revisão a respeito desse assunto que já abordamos em sala de aula. E algumas atividades que eu tenho enviado, preciso de alguns conceitos que talvez alguns podem estar com dúvida. Então, resolvi fazer essa atividade gravada de videoaula, inclusive outras que virão após essa. Então, nós vamos agora ver conjuntos, as noções básicas de conjunto. A pergunta, que a gente se faz é justamente compreender que os conjuntos, são normalmente representados por letras maiúsculas, seguidas de uma expressão em chaves, que descrevem seus elementos. Então, uma maneira de indicar o conjunto é listar os elementos um a um. Então, é importante de eu colocar numa sequência, separados por vírgula, cada elemento que eu estou abordando. É o seguinte, nós temos aqui um exemplo, conjunto A, formado pelos elementos 1, 2 e 3. Temos o outro exemplo, que eu posso estar representando através de nomes e não de números. Então, é elementos. Então, a Gilson, Michele, Elan, Alexandre, parte de uma turma, de um time, de qualquer natureza que eu tento agrupar numa finalidade específica. Outra maneira que eu tenho é representar esse conjunto a partir de uma propriedade. Os outros exemplos anteriores, eles foram agrupados sem propriedade alguma, Ou seguindo, então, um critério. Por exemplo, o conjunto será formado pelos números naturais menores que 3. Então, existe uma regra, uma propriedade estabelecida, então não são qualquer números, mas somente aqueles que são menores que 3. Então, vejamos. Então, ali tem um exemplo. Um número natural, 1 e 2, menor que 3. Esquecemos ali o zero, que também entraria. Então, um dos números negativos não entra porque eles não são naturais. Os fracionários não entram porque não são naturais. Os decimais, sucessivamente também não. Ok? Bom, um outro exemplo é de propriedade. Eu tenho ali todo número par e não negativo. Então, agora eu quero construir um conjunto em que essa condição é estabelecida. Então, vejamos o exemplo, ilustrado. Então, ali está. São números pares, não negativos. Então, 0, 2, 4, 6, 8, 10, e assim vai sucessivamente. Então, eu posso observar, que neste momento aqui, eu criei um conjunto, de números respeitando essa propriedade. Qual é a propriedade? Essa daqui. E este outro aqui foi construído seguindo também esta propriedade que, aqui colocada, ok? Bom, outra noção muito importante que nós temos em conjunto é a noção de pertencimento e não pertencimento, ou pertencente ou não pertencente. É fundamental que vocês entendam na noção de conjunto. Essa propriedade, ela é simples, ela é intuitiva. O que é isso? Todo mundo já tem noção disso no seu dia a dia. Nós lidamos com essas expressões no nosso dia a dia. Então, na matemática também é importante eu ter esta clareza nos conjuntos, nos elementos que eu vou abordar. Então, veja só. Então, o que vem a ser isso? Então, existe uma relação, ou seja, estou relacionando elementos com um conjunto. Eu estou relacionando, elementos que devem servir ou não para um determinado conjunto. Vamos recordar que em sala de aula nós fizemos uma dinâmica em que vocês tinham que preencher alguns conjuntos, com as condições impostas, como elementos de cozinha, de limpeza e de máquina, estão recordados? Então, essas relações, ela é muito primitiva de pertinência, É decidir se algo está ou não nesse conjunto, Então, nós temos aí,
que as coisas que estão num conjunto, elas são chamadas de elementos. Então, vocês podem observar que coisas que nós podemos dizer no nosso dia a dia, em matemática, ela é chamada de elementos. Pois bem, aqui eu tenho aí um conjunto A e os elementos 1, 2 e 3, como poderia ser o nome das pessoas anteriormente visto, aquelas propriedades que foram colocadas, 2 exemplos. Então, aqui nós chamamos de elementos de um conjunto. Pois bem, então 1, 2, 3 são chamados nossos elementos, ok? Pois bem, matemática, obviamente, ela não é a língua portuguesa, ela tem a sua simbologia própria. Então, vai ter símbolos que vamos utilizar para dar noção de pertencimento ou não pertencimento. Também em sala já tivemos a oportunidade de vê-los, vamos recordar. Então, na sequência, ali está o primeiro símbolo, né, que todos vocês já estão recordando, chama-se pertence, ok? E, obviamente, aquele não pertencimento, né, é representada daquela forma ali, né, em que nós chamamos, né, não pertence. Então é importante eu memorizar e compreender esses símbolos para as atividades que venhamos a realizar. Então assim eu encerro esse primeiro vídeo, apenas uma recordação, ele vai ser posto para vocês verem e responder umas questões, ok? Obrigado, fique com Deus, todos vocês.